Vamos juntos no rolê do Jurandir. Então, moçada, esse é mais um vídeo para a gente dar sequência para nossa atividade no YouTube. Vocês sabem que a gente inaugurou um canal e a gente está tentando alimentar ele com quadros diferentes. Nesse aqui eu faço um comentário mais breve sobre alguns temas da conjuntura que eu seleciono que me parecem que são mais interessantes e necessários da gente dar uma aprofundada. Eu vou falar hoje um pouco sobre a reforma da Previdência, sobre a polêmica da semana com o ministro da Educação e sobre, também polêmico, e uma polêmica que vem se estendendo há muito tempo, o tema da solicitação ou recomendação de comemoração do golpe de 64 nos quartéis feita pelo presidente da República. Primeiro, sobre a reforma da Previdência, é importante a gente comentar que ela é uma medida que unifica todos os setores da burguesia brasileira, unifica a elite, unifica os ricos, unifica os partidos tradicionais e os partidos da extrema-direita. Isso não quer dizer que eles não se confundam, que eles não briguem entre eles. Aliás, essa é uma característica deste governo, é ter muita confusão, ter muita atrapalhada. Às vezes eu acho que essa atrapalhada ela é organizada para ser uma atrapalhada, às vezes eu acho que eles são atrapalhados mesmo, né? Eu acho que as duas coisas acontecem de fato no governo. Nos últimos dias teve muita atrapalhada em relação ao tema da reforma da Previdência, o que foi interessante porque demonstrou muita fraqueza do governo e permitiu que a gente tivesse mais tempo para debater o problema da reforma. Né? Todo mundo deve ter acompanhado que teve toda a briga do Rodrigo Maia, primeiro com o Moro, depois com o Bolsonaro, em troca de farpas pelo Twitter e tudo mais. Ao que tudo indica, nos últimos dias eles conseguiram acomodar as abóboras na carroça de acordo com os interesses deles, que é o interesse de aprovar a reforma e aprovar o mais rápido possível. A gente tem que estar muito atento a essas modificações de conjuntura, né? Porque o fato é que, por que essa medida unifica? Porque é a principal medida dos bancos, da elite, dos ricos no Brasil, do ponto de vista da economia. Então, quer dizer, estão todos trabalhando pela aprovação da reforma da Previdência, né? Justamente porque é uma medida econômica que tem um certo impacto, quer dizer, e porque eles conseguem repassar, é mais uma medida que repassa para o povo, para a população trabalhadora, a conta pela crise, ou seja, ela não faz com que os mais ricos percam privilégios, né? Na verdade, ela tira direitos históricos conquistados com muita luta pelas trabalhadoras e pelos trabalhadores, que é a lógica do governo, isso a gente precisa estar muito atento. Isso é um governo de orientação ultraliberal e todas as medidas que virem do ponto de vista da economia vão ter essa perspectiva de retirar direitos dos mais pobres, né? A gente teve também nas últimas semanas um primeiro dia nacional de mobilização contra a reforma da Previdência, que foi dia 22 de março. Acredito que em todo o país as pessoas ficaram surpresas um pouco com a quantidade de gente, a quantidade de cidades em que aconteceram as mobilizações sobre a reforma da Previdência, contra a reforma da Previdência. Isso foi muito positivo, mas é algo que a gente não pode ficar apático e achando, não, a gente fez um primeiro dia nacional de lutas que foi muito bom. Acredito que a gente tenha que fortalecer ainda mais. Eu participei de mobilização contra a reforma da Previdência no dia 22 e também participei de convocação e panfletagem em relação à reforma. Senti duas coisas. Uma, que tem espaço, ou seja, gente querendo já se mobilizar contra a reforma, que já está posicionada contra a reforma, e de outra parte, ao mesmo tempo que tem gente a favor, mas tem muita gente indecisa, que ainda não sabe exatamente o que é a reforma e que está sofrendo a influência das mentiras que se fala sobre a Previdência, como por exemplo que tem um déficit, que por isso que é necessária uma reforma, porque senão não vai poder ter aposentadoria no futuro. Isso está saindo na Globo toda hora e nos outros canais de comunicação, assim como o governo fica usando a sua máquina de fake news via redes sociais também para implementar essa ideia na cabeça das pessoas. Mas tem muita gente indecisa, que dá para discutir, que dá para conversar, que quer se informar mais sobre a reforma, né? Então, é muito importante que a gente dê sequência, que não pare no dia 22 a mobilização contra a reforma, já tem um calendário nacional, o próximo dia de luta em relação à reforma da Previdência é no dia 1º de maio, dia nacional, né, que é o dia do trabalhador, mas daqui até lá a gente tem muito tempo ainda para mobilizar, para seguir discutindo, para seguir elucidando as pessoas sobre o que é a reforma. É muito importante
que a gente dê sequência nesse trabalho. Uma medida que eu achei muito legal e é importante a gente recomendar aqui, a nossa deputada federal do pessoal do Rio Grande do Sul, a Fernanda Melchiona, que eu espero que a turma já conheça, ela lançou uma ideia, através do site dela, de comitês domésticos contra a reforma. Então é importante que a turma acesse, procure isso, inscreva a sua casa, porque vai receber material, vai ficar como ponto de referência no seu bairro ou na sua cidade para debater a reforma da Previdência com as pessoas. Eu achei uma medida muito interessante e acho que a gente tem que divulgar e fortalecer, é um dos pontos para a gente fortalecer ainda mais as lutas contra a reforma. Outra questão que me pareceu muito importante foi essa pendência, digamos assim, do Ministério da Educação essa semana, né? Foi uma polêmica muito intensa. Primeiro que a gente precisa dizer que, assim, isso é uma questão de opinião. Esse governo, na verdade, a quantidade de atrapalhada que acontece nesse governo é um pouco incrível, assim, né? Por mais que a gente tenha uma caracterização, uma definição de o que é esse governo, de conjunto de pateta que tem nesse governo, o Olavo de Carvalho mandando, enfim, coisas que são medonhas realmente, né? Mas o Ministério da Educação, a gente precisa dizer que parece que é o campeão das besteiras, né? O Ministério da Educação é o campeão das abobrinhas, os caras fazem muita coisa incrível, que não dá para acreditar, né? E esse ministro especificamente, o Vélez, ele teve várias pataquadas já, né? E ele foi numa audiência para debater educação na Câmara dos Deputados no meio da semana, e ele foi achincalhado por muitos deputados, né? Cito novamente, destaco o trabalho da Fernanda Melchiona, mas também a deputada de São Paulo lá, Tabata Amaral do PDT, fez um trabalho legal também de debater com o ministro. A galera já entrou numa treta de rede social aí, se pode elogiar um discurso de uma e tudo mais e tal. Eu acho que isso aí não tá muito legal não vou entrar nessa treta. Acho que foram bons discursos, né? É lógico que eu respeito muito mais e conheço muito mais e recomendo o trabalho da Fernanda Melchiona, né? E é o que eu acho que a gente tem que divulgar, porque ela é do PSOL, porque ela é a nossa companheira, porque tem teoria, né, de acordo com aquilo que a gente pensa, né? Mas fato é que o ministro apanhou muito, né, nesse dia, e aí começou a surgir, o discurso da Fernanda, por exemplo, ela termina dizendo para o ministro renunciar, porque não tem projeto, porque não tem a mínima ideia do que deve ser a educação no Brasil, que é uma área tão importante e fundamental. Depois disso, naquela mesma noite, a Globo, na Globo News, inclusive, uma jornalista publica pelo Twitter, a Helene Cantanhede, que o ministro vai ser demitido pelo Bolsonaro. Ela confirma essa informação. Logo em seguida, a galera já começa a comentar, porque vai ser demitido o ministro e tudo mais, e meia hora depois desse anúncio, o Bolsonaro vai se comunicar pelo Twitter, que é a forma como ele se comunica, o presidente da República faz isso, né, acusando todo mundo de ter, principalmente a Globo, de ter gerado uma fake news sobre o seu governo e garantindo que o Vélez continuaria no Ministério da Educação. O que eu achei que tem de importante disso para a gente pensar? Para este governo, a fake news, o tema fake news é fundamental para eles, né? Se a gente pegar a trajetória do Bolsonaro, o Bolsonaro era um deputado do baixo clero, um deputado medíocre, foi um deputado do baixo clero e medíocre durante muito tempo sem grandes repercussões. É a partir de notícias falsas e distorções da realidade, por exemplo, em relação ao tema da segurança pública, que ele começa a se fortalecer, né? Posteriormente, com notícia falsa e distorção de realidade em relação à corrupção e privilégio dos políticos, ele continua se fortalecendo. Então o Bolsonaro é uma figura que quase que surge, se fortalece, faz uma campanha e é eleito a partir de notícias falsas e distorções. Então essa é a tática central do Bolsonaro, certo? Então acho que a gente tem que ter muito cuidado com isso, quer dizer, tem gente que comenta, não, mas esses caras são muito burros e eles não têm uma estratégia. Eu não concordo com isso, respeitosamente, tá? Acho que a gente tem que respeitar os nossos adversários, inclusive, eles têm uma estratégia, a gente pode achar que ela não, evidentemente que ela não é a nossa, eu acho que a gente tem que combater fake news a rodo, tem que fazer um esforço grande em relação a isso, mas é a tática dos caras, eles têm uma tática, eles estão se movimentando, né? Então acho que a gente tem que prestar muita atenção nisso, porque no fim das contas, o que eu achei sobre essa história do Bolsonaro usar o Twitter para dizer que a Globo estava mentindo, né? Ele ganha tempo, ele ganha a possibilidade de dizer que os outros mentem, e isso ajuda ele a mentir, ele e seus apoiadores, porque aí meio que se cria no imaginário popular uma ideia de que todo mundo já produziu alguma fake news,
certo? Essa eu acho que é a principal preocupação, porque aí, numa situação como essa, a gente tem menos possibilidade de criticá-lo, ele e seus apoiadores, pela criação de fake news. Então acho que esse é um debate interessante, algo que ficou marcado. Por fim, queria comentar o tema da comemoração que o presidente da República recomendou que acontecesse nos quartéis. Né? Primeiro que é isso, né? Eles dizem que não teve golpe e não aconteceu, foi uma revolução que salvou o Brasil dos comunistas, o que aconteceu em 1964, e eles tiveram a pachorra de dessa vez dizer que poderia se comemorar nos quartéis o golpe. Né? Foi importante a mobilização da sociedade em relação a isso, foi importante o Ministério Público Federal se meter e um monte de gente importante que está dentro da estrutura do Estado, né, também se meter nisso, mas principalmente a mobilização das pessoas via rede social. Tem muitas manifestações já foram marcadas para acontecerem nos dias 31 de março e 1º de abril, que é o período onde se completa a data, né? E é muito importante que essas mobilizações aconteçam. Né? Me parece que é muito necessário que a gente faça uma disputa permanente em relação a esse tema. Né? Em muitas cidades vai acontecer manifestação, tanto no dia 31 quanto no dia 1º. Mas eu acho que, para além das manifestações, é importante que a gente consiga dar sequência num debate em relação à ditadura militar. Quer dizer, a gente teve uma ditadura no Brasil, centenas de pessoas foram mortas, torturadas, há muitos desaparecidos, e a gente não pode deixar se apagar essa história. Né? É uma luta que a gente tem há muito tempo por memória, verdade e justiça. Né? E é necessário dar sequência nisso. A gente não pode permitir que um governo que mente para as pessoas pelo WhatsApp, que uma posição política que mente para as pessoas pelo WhatsApp, que isso continue se reproduzindo. Né? Então a gente tem que estudar o tema da ditadura, a gente tem que conversar com as pessoas sobre o tema da ditadura e seguir mobilizados, e permanentemente. É muito importante que a gente tenha essas manifestações no dia 31 e dia 1º, assim como é muito importante que a gente siga essa mobilização e o trabalho de discussão em relação a esse tema com o conjunto da população brasileira, através de seminários, palestras, panfletos, porque a gente não pode permitir que essa barbaridade histórica aconteça, que é a gente não respeitar a memória das pessoas que lutaram contra um golpe, que lutaram contra um regime que torturou e matou, né, tantas pessoas no nosso país. Então é isso aí, gente. Esse foi um primeiro vídeo para o YouTube com um comentário sobre conjuntura. Né? Espero que a turma tenha curtido. Espero que a turma dê retorno em relação a isso. Né? A gente tem tanto o canal no YouTube, pode dar retorno pelo WhatsApp, pelo Twitter, pelo Facebook, pelo Instagram. Né? E a gente vai dar sequência nesse trabalho, porque a gente acha que é importante também de fazer a disputa com o canal no YouTube, apresentando as coisas que a gente pensa em relação aos temas que são importantes. Se a turma achou que está bem, se achou que está mal, pode criticar também. Se achou que está bem, compartilha, comenta, né? Manda para outras pessoas verem e se inscreve no canal, porque a gente vai dar sequência nesse trabalho. Tá certo, gente? Muito obrigado. Até a próxima. E vamos juntos.